Hoje nós falaremos sobre a elegância, sobre o resgate da sua elegância. Preste atenção em mim. A elegância, você sabe, está desaparecendo. Sim, ela desaparece a olhos vistos. E o pior é que são as mulheres, exatamente isso, as mulheres que permitem que isso ocorra. Elas andam seminuas, lembrando que seminua se escreve junto, elas andam seminuas porque porque se tornou comum andar seminua por aí, não é mesmo? Elas querem chamar atenção. É cada decote, é cada roupa. É um horror. Aliás, o que vemos hoje é uma profusão de mau gosto, não é mesmo? O mau gosto impera. São músicas de funk, são mulheres mal vestidas, são homens que não têm o comportamento adequado e por aí vai, sim. E essa seria menos pior se o problema da elegância terminasse nas vestimentas. Porque o problema maior está na elegância no agir. É necessário que todos nós nos atentemos para a elegância no agir. Porque a pessoa elegante recebe mais convites. A pessoa elegante ascende com maior facilidade social, econômica e profissionalmente. A pessoa elegante é mais admirada, a pessoa elegante é mais respeitada, sim. E nós falaremos sobre isso hoje aqui. Eu quero que você aprenda a se comportar como uma mulher que é admirada não pelo decote, não pela calça super justa, lembrando que super justa se escreve junto. Não, eu quero que você seja admirada pelos seus gestos, pelas suas falas, pelo seu português correto, pelo seu olhar adequado, pela sua adequação. Você precisa se tornar uma pessoa mais adequada aos ambientes, entendeu? Eu não quero que você cometa mais gafes. Então a aula de hoje é sobre isso. É sobre gafes que você comete quando você fala. É sobre gafes que você comete em determinadas situações. Situações corriqueiras do dia a dia. Sim, exatamente. Estou ficando insuportável depois que te conheci. Pois então, é isso. O objetivo da aula de hoje é fazer com que não só a mulher é uma aula dedicada às mulheres, sim, mas tudo o que eu falarei aqui hoje servirá para os homens também, tá? Então, eu sou homem, então fique porque você não perderá nada, ainda que os meus exemplos girem em torno do universo feminino, tá? E nós temos um outro problema, que é o seguinte: as mulheres hoje acham a vulgaridade muito comum. E quando eu me refiro à vulgaridade, conforme eu já disse, eu não me refiro única e exclusivamente à vestimenta, não. Eu me refiro a um modo vulgar de se comportar. Você me entende? A um modo pobre de se comportar, a um modo ordinário de se comportar. Preste atenção. Ordinário, na língua portuguesa, em seu sentido primário, é aquilo que é corriqueiro, que é comum, que é do dia a dia, tá? Ele tem um trabalho ordinário, muito comum, entendeu? Ordinário. Extraordinário é o quê? Ele é extraordinário. Extra. Extraordinário é aquilo que vai além do ordinário. É aquilo que supera as expectativas. Então, o que eu desejo a você? Eu desejo que você tenha um comportamento extraordinário e não um comportamento
ordinário, tá? E ordinária é a pergunta que a pessoa acabou de fazer. Você é autista, tem dificuldades de olhar para a câmera? Não, meu amor, eu não tenho dificuldades com o que quer que seja. Eu apenas sou muito mais bela, assim, de perfil. Então, ainda que eu seja bela em todos os ângulos, é claro, mas de perfil eu consigo ser ainda melhor. Então, é por isso que eu fico mais, assim, de lado. E o meu lado esquerdo, então, é fascinante. Entendeu? Usei agora o significado de ordinário, mas o segundo significado não o primeiro, que significa comum. Pois então, eu sei que talvez você esteja pensando assim, toda vez que eu tento ser elegante, toda vez que... Gostaram da resposta, né? Sempre afiada, eu sei. Então vamos. Talvez você pense, sempre que eu tento colocar as suas dicas em prática, sempre que eu fico um pouco mais elegante, que eu falo como você diz que eu devo falar, que eu me comporto como você diz que eu devo me comportar, que é o cintia-chaguismo, você sabe, né? É o cintia-chaguismo, é uma doença maravilhosa. Toda vez em que eu faço isso, Cíntia Chagas, professora maravilhosa da minha vida, eu sou taxada. As pessoas me chamam de metida, as pessoas me chamam de snob, outros me chamam de antiquada. Ai, que coisa ultrapassada você se comportar assim, que coisa ultrapassada você falar assim. Eu tenho certeza também de que algumas pessoas, talvez com você, pense aí, eu tenho certeza de que isso ocorre. Mas isso é coisa de gente velha. Pra que se comportar assim? Então são esses os adjetivos que você ouve. Velha, ultrapassada, snob, metida, tá se achando, né? Essa expressão, não é? Nossa, ela está tá se achando. O que é isso? É horrível para você. Eu sei que é horrível para você porque eu sei que você transita em um meio em que, desculpe-me pela honestidade, você transita em um meio em que a mediocridade impera, não é verdade? E se você está no meio de medíocres, ou medíocres porque querem ser medíocres, é claro, há pessoas que não querem melhorar na vida, ou medíocres porque não tiveram acesso a conhecimento e, infelizmente, quem não tem acesso a conhecimento fica na mediocridade. Essa é a verdade da vida. Então, eu sei que você está inserido ou inserida em um contexto de mediocridade em alguns casos. Eu sei disso. E aí, quando você quer sair da mediocridade, o que ocorre? Quando você quer ascender, quando você quer melhorar, as pessoas criticam. As pessoas a criticam ou criticam. As pessoas te puxam para baixo. Eu sei disso, E aí, o que você precisa pensar em um momento como esse? Que quando você adquire conhecimento, seja um conhecimento relativo à língua portuguesa, a falar melhor, um conhecimento relativo à sua oratória, um conhecimento relativo à sua elegância, porque tudo isso compõe a elegância, a língua portuguesa, a oratória e as regras de boa conduta. Quando você aprende, você automaticamente você se separa dessas pessoas, porque você vai atrás de pessoas que tenham a ver com você. E esse a ver, pelo amor de Deus, é sem H, tá? É sem H. Então, você desejará estar entre aqueles que têm conhecimento, entre aqueles que anseiam por conhecimento, porque você quer crescer, porque você sabe que se você resgatar a elegância tradicional que nós já perdemos,
você terá maiores chances, aliás, muito maiores, de chegar lá, entendeu? E lá é um advérbio um advérbio de lugar, cada um tem o seu lá. Só que eu sei que se você está aqui agora, você está aqui porque você quer chegar o mais rápido possível ao seu lá. Sim ou não? Eu sei que sim. Eu tenho certeza disso. Ah, mas eu não sei se eu combino com isso, com essa elegância. Será que eu combino com a elegância? Será que ser elegante combina comigo? Oh, meu amor, combina. Combina sim, porque viver bem, ter mais oportunidades, conhecer pessoas mais interessantes combina com todo mundo. Alguns acordaram para a importância disso, outros não. Você, pelo visto, sim, né? Porque você está aqui. Pois bem, hoje então nós falaremos sobre algumas mudanças que você realizará na sua conduta, tá? Algumas mudanças. Eu preciso que você, neste momento, pegue lápis, lapiseira, caneta, papel, seu caderno, o que quer que seja. Água, para que você se hidrate enquanto eu dou a minha aula maravilhosa. Alguém está dizendo que os comentários pararam. Aqui para mim eles continuam, tá? Temos mais de 3.000 pessoas aqui, ótimo. Vamos lá? Pegou? Envie também esta aula para as pessoas que você admira. Isso, que você admira não. As pessoas que desejam a admiração, aquelas que querem ascender social, econômica e profissionalmente, tá? Eu vou desativar os comentários para que eu consiga me concentrar, porque se eu olho aqui, meu amor, eu não me concentro. Eu acho que eu tenho aquele negócio que dizem que muitos têm, TDAH. Eu acho que é assim que se fala, né? Pois então, vamos lá. Desativar comentários. Desativados. Bem, você quer ser elegante. Então, a primeira coisa que você fará é a seguinte. Você deixará de lado, de uma vez por todas, o uso de gírias. Você precisa eliminar imediatamente as gírias da sua vida, tá? Vamos entender em primeiro lugar o que é uma gíria. Gíria é toda palavra ou expressão usada para gerar identidade a um grupo. Gíria é toda palavra ou expressão usada para gerar identidade a um grupo. O que isso significa? Significa que as gírias nascem com um propósito excelente, com um propósito excepcional, maravilhoso. Eu costumo brincar da seguinte forma, eu digo, não basta saber surfar para ser surfista, é necessário falar como eles. O surfista não fala que vai entrar na água, ele fala que vai cair. A primeira vez em que eu ouvi isso de um surfista, eu falei, mas como assim você vai cair? Ah, eu vou cair. Cair na água. Ah, cair. Tá, entendi. Então, não basta ser surfista, é preciso falar como um surfista. Desse modo, você acabou de entender a qualidade, digamos assim, da gíria. A gíria nasce como algo muito, muito, muito bom. Pois bem, só que nós, principalmente aqui em São Paulo, nós utilizamos gírias que vêm, geralmente, de presídios, Ou você acha que BO vem de onde, meu amor? Deu o maior BO. O maior BO. Onde? Onde? Na igreja? Saiu da igreja? Deu o maior BO? É claro que não. Deu o maior BO. Saiu de um presídio.
da boca de quem? De um presidiário. Eu não sei você, mas eu não quero nivelar a minha linguagem à linguagem de um presidiário. Não quero. Logo, eu não falo que deu o maior BO. Eu digo que houve um grande problema, aconteceu um problema estrondoso. Entendeu a diferença? Veja, deu o maior BO. Deu o maior BO. A diferença. Tivemos um problema gigantesco. Tivemos um problema devastador. Tivemos um grande problema. É diferente. Entendeu? As pessoas vão olhar para você de modo diferente. Eu vou lhe contar uma história. Eu estava em um voo para essas 500 mil palestras que faço. Ao meu lado estava a minha assessora. Passou uma pessoa, uma mulher. Eu estava aqui ao celular e não no celular. O correto é falar eu estou ao celular. Eu estava aqui ao celular e eu ouvi uma voz feminina. E a voz dizia, a pessoa dizia algo como... vamos logo, véi. Alguma coisa assim. Nó, véi, tô cansada. Era algo do gênero. Eu imediatamente, olhei para a minha assessora. Eu não havia visto a dona daquela voz. Olhei para a minha assessora e disse, é cafona, né? Ela, quê? Eu falei, quem falou isso? Quem falou isso? É cafona, né? Não é gente elegante. Não é. E ela falou, como você sabe? Ela olhou para trás, averiguou e me perguntou. Ela falou, como você sabe? Eu falei, meu amor, gente elegante não fala o que ela falou e no tom com que ela falou, entendeu? Deu maior B.O., véi. Deu maior B.O., véi. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Entendeu? Então, a partir de hoje, você abandonará. Diga para mim, eu abandonarei, Cíntia Chagas. Isso, repita comigo. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar e você vai falar daí, tá? Fulano de tal, diga o seu nome. Fulano, isso. Nunca mais usarei gírias. Isso. Porque, muito bem. A partir de hoje, eu serei, uma pessoa, vai. Chique, repita, chiquíssima, entendeu? Ótimo, temos um acordo, muito obrigada. Então nada de falar gírias, tá? Essa coisa aí de cara, cara, que isso, cara? Você consegue me imaginar falando isso? Que isso, cara? Véi, tá ligado? Ai, que horror. Tá ligado? Fala, mano. Mas eu moro em São Paulo. O problema é seu, querida. O problema é seu. Você não vai falar mano mais. Acabou. Essa fase não pertence mais a você, tá? Mano. Tipo assim. Você tá me entendendo? Nada disso. Ai, véi. Não. Acabou. Véi, mano, cara, brother. Entendidas? Entendidos? Ótimo. Porque quando você usa uma gíria, você equipara a sua imagem ao grupo que difundiu aquela gíria. Em outras palavras, você nunca será um Dom Perignon enquanto falar como Cidra Cerezer. É verdade. Nunca. Você jamais será um Dom Perignon enquanto você falar como Cidra Cerezer. Maravilha. Saindo das gírias, entraremos nos regionalismos. São coisas completamente diferentes. Regionalismo é todo o linguajar, é toda palavra, é toda expressão típica
de uma região. O nome é autoexplicativo. Regionalismo, tá? Cíntia, não é chique usar regionalismos? Vamos entender. Eu venho de Belo Horizonte. Morei lá durante quase toda a minha vida. Em Belo Horizonte, nós falamos muito uai, ué e trem. Tudo para nós é trem. Por exemplo, a pessoa vai pegar uma garrafa, aí nós falamos, pega esse trem para mim. Ou então acontece alguma coisa ruim, nós dizemos, que trem, hein? Que trem. Ou então alguma coisa nos gera espanto e nós falamos, que trem é esse? Tudo é trem. Cadê o trem? Cadê o trem? E raramente o trem para nós mineiros é o trem mesmo, a locomotiva. Isso é bem raro. Tudo para nós é trem. Ué, uai. Você não vai? Uai. Se. A gente fala se. Você não vai? Você não. É assim que o mineiro fala. Você não vai? Popopó. Sabe o que é? Popopó? Popopó. Parece uma galinha falando, né? Popopó. Popô pode pôr o pó. É uma piada que nós mineiros mesmo, nós fazemos com... os próprios mineiros fazem com o nosso jeito de falar. Pois bem, quando eu vim para São Paulo, preste atenção em mim, quando eu vim para São Paulo em 2020, um pouco antes da pandemia, eu cheguei aqui com o meu jeito de falar, mineiro, e impressionou-me como as pessoas se incomodaram com isso, elas ficaram extremamente incomodadas. Nossa, fala direito. Ai, credo, que horrível isso, esse seu jeito de falar. Trem. Para de falar trem. O que é trem? Trem é o trem que tá ali, ó. Trem que vai de Londres para sei lá onde. Trem. Eu ouvi muito isso. E da mesma forma, o regionalismo do paulistano me incomodava. Eu ouvia muito cara, ou, e gerava um certo incômodo, digamos assim. E aí você vai, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, e lá eles têm o ba, tudo é ba, é verdade? Ba, não acredito. Ai, ba, que chata, e por aí vai, tudo é ba. Ou seja, toda região, é óbvio, tem o seu regionalismo. E em que isso atrapalha a nossa elegância? Como isso pode nos prejudicar? Como isso prejudica a nossa imagem? Você terá a sua imagem prejudicada quando você sair da sua região. É muito simples. Porque gera estranhamento. E eu não estou fazendo aqui juízo de valor. Eu não estou dizendo que o regionalismo de BH seja melhor do que o de São Paulo ou que o do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ou de Santa Catarina, de Florianópolis, ou da Bahia, de Salvador, sei lá, de Fortaleza. Eu não estou fazendo juízo de valor. Aliás, isso não me interessa, porque é uma discussão pífia, tola, boba, discutir qual regionalismo é mais elegante, qual irrita mais, qual é mais pobre, qual é mais estranho. Isso não vale a pena. Eu não quero discutir isso. Não estou aqui para isso. Eu só quero dizer a você uma verdade. As palavras regionais que você usa comprometerão a visão de elegância, comprometerão a imagem de elegância, a sua imagem, a imagem que você deseja. Pronto, acho mais fácil falar assim. Essa imagem que você quer de pessoa elegante será comprometida toda vez, em todas as vezes em que você sair da sua região e continuar com os seus regionalismos. E foi por isso que aos poucos eu fui largando os meus regionalismos. É óbvio que quando eu estou com os meus, no seio familiar, entre amigos íntimos, eu falo uai, ué,
trem, e por aí vai. E muitas vezes falam em público, escapa, porque é difícil de tirar. É uma autoobservação diária. Autoobservação se escreve com hífen, aliás. É uma autoobservação diária. Você me entendeu? E talvez você esteja se perguntando, e no que se refere ao sotaque? Porque existe um sotaque muito típico, por exemplo, do Nordeste. Piauí, lá eles têm um sotaque bem típico. Existe um sotaque muito típico também no Rio Grande do Sul, em que eles falam de modo mais cantado. Por aí vai. Sotaque, todos nós temos. Todos nós temos. O que fazer com eles? Bem, eu estou aqui para dizer a verdade a você. Regionalismo são as palavras e as expressões. O sotaque é a velocidade, é o ritmo, é a forma como você fala as letras. Por exemplo, nós mineiros falamos sotaque, nós não falamos sotaque. Nós falamos teatro, nós não falamos teatro. Mas observe que eu estou o tempo inteiro tentando falar teatro e sotaque. Por quê? Porque eu aprendi que o jeito de falar mais agradável à maioria das pessoas é o modo neutro. Eu vou colocar aspas, tá? Abre aspas, sotaque neutro, fecha aspas. Por quê? Porque não existe um sotaque neutro exatamente. O que existe é a sua tentativa de neutralizar o seu sotaque. Não sei se fui clara. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. E qual é digamos, o sotaque padrão, o considerado mais elegante? É o sotaque da bancada do Jornal Nacional. É o sotaque da bancada do Jornal Nacional. É aquilo que você precisa tentar reproduzir caso você queira ser elegante, ser totalmente elegante. Por quê? Porque aquele modo de falar em que as pessoas não falam arroz, William Bonner não fala arroz. William Bonner também não puxa o R, porta. Ele não fala porta, nem porta. Tampouco faz como nós mineiros e fala as vítimas, os meninos. Não. Então, aquele modo de falar do William Bonner é o modo considerado mais elegante. É o que mais agrada aos ouvidos. Ele é eufonicamente atraente. Aliás, no curso Chiquíssima, há um módulo com uma professora doutora, porque tem doutorado, com uma professora doutora em fonoaudiologia, e há um módulo só sobre como eliminar, não posso falar eliminar, também neutralizar, como diminuir o seu sotaque. Cíntia, eu entendi, mas como eu faço agora? Você pode ter aulas, você pode aprender. Existe um jeito para aprender, tá? Um jeito para que você consiga, para que você, de fato, aprenda. Fui clara? Então, recapitulando, em termos de linguagem, sotaque. O sotaque considerado elegante é o sotaque do William Bonner. É o sotaque da bancada do Jornal Nacional. Ponto. Isso é inquestionável. Tanto é que foi o padrão que a Globo adotou. Ponto. Não é o meu, não é o seu, é o dele. Tá. Número 2. Gírias. Enquanto você falar como Cidra Cerezer, você jamais será considerado um Dom Perignon. Ponto. Regionalismo. Vale a mesma coisa que eu disse sobre os sotaques. Aliás, eu acrescento mais um problema, porque quando você usa muitos regionalismos na sua comunicação com pessoas que não são da sua região, você ainda
pode cometer um outro pecado, que é o pecado de falar coisas, de usar palavras ou modos de uso daquela palavra, de usar palavras e expressões que comprometam o entendimento da sua frase. Por exemplo, em Salvador, eles têm uma expressão, como que é? Fulano comeu água. Fulano comeu água. Eu falei, mas como assim comer água, gente? Significa que bebeu. Bebida alcoólica. Isso eu aprendi lá há muitos anos. Ou seja, ocorre o comprometimento da clareza da sua comunicação, tá? Pois bem, outro tópico. Saí agora do tópico linguagem, que foi o primeiro. Falarei agora do tópico de duas situações bastante simples do seu dia a dia, mas duas situações que geram embaraços, que geram problemas, gafes horrorosas e inesquecíveis. Jeito correto de se pegar no copo. Aqui, assim. O ideal seria que nós, mulheres, não manchássemos o copo com batom. Todavia, a nossa vaidade fala mais alto. Então, por favor, escolha apenas, olhe, um lugar para encostar a sua boca. Não beba aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui e vá sujando tudo, não. Escolha um lugar, porque senão o seu copo ficará imundo, nojento. Só aqui, tá? 2 dedos na frente e o restante aqui para trás, assim. Veja que chique. Assim. Pois bem, duas situações simples que eu inclusive abordo no curso, no chiquíssimo nosso curso de elegância. As pessoas não sabem comparecer, elas não sabem se comportar em velórios. Exatamente. Eu tive de colocar uma aula no curso chiquíssima sobre como se comportar em velórios. É inacreditável que eu tenha chegado a esse ponto, não eu, a humanidade, o brasileiro. Como se comportar em velórios? Você sabe? Diga para mim. Então vamos lá. Algumas regras básicas. E por que eu escolhi isso? Eu escolhi porque se você tiver um mau comportamento no velório do pai de uma amiga, da mãe de uma amiga, de alguém querido para essa pessoa que a chamou para o velório, nunca esquecerão. É um dia em que nós não nos esquecemos do ocorrido, quando se trata da morte de alguém importante para nós. Em primeiro lugar, a sua vestimenta no velório. Você deve sim ir a velórios com roupas escuras, com roupas sóbrias, com roupas sem decote, com roupas mais largas, com roupas que, quando eu digo largas, com roupas que não mostrem o seu corpo. Sobriedade é o substantivo do velório. Você precisa estar sóbrio. Ah, mas eu fui pego de surpresa. Bem, nesse caso eu não posso fazer muita coisa. Sua presença talvez seja melhor do que a sua roupa adequada, pois se trata de um velório. Ninguém vai esperar por você. Roupa sóbria. Postura de velório. Presta atenção que eu vou mostrar a você a postura adequada para você estar em um velório. Em um velório, você deve manter as suas mãos aqui. Aqui. Está enxergando? Aqui. Isso. Manter as suas mãos, vamos lá, comigo. Você mantém as suas mãos aqui na frente do seu corpo. Você mantém a sua cabeça mais para baixo. Você cumprimenta as pessoas. Daqui a pouco eu vou falar do cumprimento ideal. Você cumprimenta as pessoas e você mantém aqui, ó, as mãos para baixo e a cabeça mais para baixo. Isso significa que você tem respeito pela situação pela qual
aqueles indivíduos estão passando. Então vamos lá, mãos para baixo, cabeça para baixo. Se você se sentar no velório, você se sentará assim. Você colocará as mãos aqui no seu colo e ficará aqui, em posição de respeito, cabeça baixa. Velório não é local de ficar cumprimentando as pessoas. Existe inclusive um poema do Fernando Pessoa, é o meu poema preferido. É fúnebre, mas é o meu poema preferido, porque ele é tão irônico, tão irônico, tão irônico, mas tão irônico. Se chama Se Te Queres Matar. Esse é o nome do poema. E é um poema em que o eu lírico direciona a um possível suicida o poema. O eu lírico fala com uma pessoa que está prestes a se matar. Aí ele fala, se te queres matar... E aí ele vai convencendo a pessoa a se matar, entendeu? Fala, você não vai fazer falta a ninguém. E ele vai descrevendo o velório tão bem, com tanta ironia, com tanto sarcasmo. Depois olhe no Google, Se Te Queres Matar, Fernando Pessoa. E aí ele fala das piadas tão comuns em velório. Parece que a pessoa fica nervosa no velório, e ela começa a fazer piadas, falar do morto, do defunto, do finado, e vai falando dele, faz piada e vai falando. E também o problema é que o velório é um momento em que você se encontra com pessoas que você não vê há muitos anos. E aí há um quê de comicidade nos velórios. Há um quê de comicidade, porque a pessoa encontra a outra, por exemplo, você encontra alguém, um parente distante, e na última vez, ou um vizinho, na última vez em que você viu a pessoa tinha, 16 anos, e agora ela já está com 30 anos. E é natural que você queira ir até ela e falar, mas você cresceu, me conta, como você está? E aí, casou? E tal. Gente, velório não é lugar para isso. Isso se faz em aniversários, em datas comemorativas. Que pena que você só se reencontrou com essa pessoa nessa ocasião. Não dá para bater papo em velório. O brasileiro precisa parar com isso. Que horror. Em velório, você deve ficar calado. E o que você... Leia esse poema. É o meu poema. Eu amo. Em velórios, você deve ficar calado. Você dirá à pessoa que a chamou para o velório o seguinte. O que você não dirá. Nada de falar. Descansou, né? Descansou, coitado. Descansou. Tá na mão de Deus agora. Deus levou, né? Tá num lugar melhor, não tá? Tá num lugar melhor. Olha, ele não tá mais aqui nesse plano, no plano espiritual, no plano carnal, ele tá no plano espiritual. Tá lá, tá do lado de Jesus Cristo, de Deus, né? Não, agora ele tá ali, ó, com os espíritos que o acolheram, ele tá no hospital espiritual. Não, agora ele tá... Você não tem nada a ver com o lugar em que o espírito da pessoa morta está. Você não tem de falar isso para as pessoas que estão ali sofrendo. Número 1, você talvez não saiba qual é a crença dessa pessoa. E se essa pessoa for ateia, lembrando que a ateia não leva mais assento. Número 2, talvez você saiba das crenças do indivíduo em questão, mas talvez naquele momento ele não queira ouvir isso. Talvez naquele momento ele esteja com raiva e ele queira viver aquela raiva dele. E ele não quer ouvir que a mãe dele está num lugar melhor. Entendeu? Deus sabe de todas as coisas. Não. Pare
Quem é você para ficar dando conselhos? Não. Você falará o seguinte: olhe nos olhos da pessoa. Sinta a dor daquela pessoa. Deixe de ser ansioso. Essa sua ânsia de querer acabar com a dor daquela pessoa. Eu sei que você não faz por mal. Essa sua ânsia de querer acabar com a dor daquela pessoa se torna extremamente inconveniente. Olhe para o indivíduo e diga a ele: eu sinto muito, olhe nos olhos, eu sinto muito pela sua perda, muito. Eu estou à sua disposição para o que eu possa vir a ser útil. Meus sentimentos. Pronto, acabou, é isso que se faz. E depois você sai e fica calado. Ora, pelo amor de Deus. A não ser, é óbvio, que se trate da sua melhor amiga, mas para os demais casos não. E se você for o dono de uma empresa e morrer o pai de uma funcionária sua, você precisa mandar uma coroa de flores, tá? Muito feio dono de empresa que não manda coroa de flores. Tem de mandar coroa de flores e você precisa fazer o possível para comparecer. Essa funcionária nunca mais o esquecerá. Faça o possível para comparecer. Pois bem, sobre velório, é isso. Agora vamos falar sobre o nascimento. Eu tô rindo de mim mesma, porque eu escolhi duas datas tão dicotômicas, tão antitéticas, que eu realmente sou interessante, eu sou um ser interessante. Nascimento. É péssimo visitar um bebê recém-nascido sem pedir para visitar, sem combinar o dia, o horário e tudo mais. Existem mães que não querem receber as pessoas, e essas mães têm esse direito. Elas que passaram por uma gestação, elas que deram à luz, elas estão com os hormônios à flor da pele. Se a mãe não quiser ver ninguém durante o primeiro mês, é direito dela. É direito dela. Quem deu à luz foi ela. Pois então, você precisa ligar e perguntar: quando seria mais conveniente para que eu a visitasse? Diga para mim. Pronto. Ainda fale e diga para mim, que ela vai saber que fui eu que dei essa educação toda a você. Quando seria mais conveniente uma visita? Qual seria o momento mais propício para uma visita? Entendeu? Outra coisa, fique pouco tempo quando você for. Pouco tempo, nada de ficar lá parada, horas, batendo papo. Não, é só para registrar a sua presença. Você está indo cumprir algo protocolar. Tá, mas eu quero ver o bebê, eu adoro bebê, adoro bebês. Não, naquele momento é protocolar. Outra, eu sei que você adora bebês, mas não se esqueça do seguinte: talvez a mãe não queira que as pessoas fiquem pegando na criança. Eu não sei que mania é essa de ficar pegando, gente. O brasileiro adora pegar, né? Fica pegando, tocando. Lave as suas mãos antes de entrar. Antes de chegar perto da mãe e do bebê, lave as suas mãos e evite tocar na criança, principalmente na mão da criança. Não se pega na mão de um recém-nascido, nem de bebê nenhum. De bebê, por quê? Porque o bebê leva a mão à boca, tá? De criança pequena. Se a mãe começar a amamentar, saia de perto. Saia de perto. Você não sabe se a mãe, nem ela sabe, coitada. Ela acabou de dar à luz, nem ela sabe se ela se sente bem amamentando na frente das pessoas. E leve sempre presente. Você deve levar um presente para o bebê. E caso você possa, caso você queira, será de bom tom que você leve um presente também para a mãe. Eu imagino que não seja fácil dar à luz. Entendeu? Pois bem. Falemos agora de um terceiro tópico. Eu estou com a aula de hoje tentando mostrar a você o que é o Chiquíssima, o meu curso. Porque eu falei de linguagem, e a linguagem faz parte da elegância, ela é preponderante.
Eu falei de atitudes que você tem no seu dia a dia, em situações corriqueiras. E agora eu vou falar de manuseio. Chiquíssima tem muito isso. Manuseio de talheres, manuseios, como comer vários tipos de comidas, pizza, macarrão, frutas diversas e tal. Preste atenção em mim. O brasileiro também não sabe muito isso. Taça. Vamos aprender a pegar na taça, de uma vez por todas. Preste atenção em mim. Você não vai pegar aqui. Repita comigo. Nunca mais pegarei assim em uma taça. Isso, muito bem. Prometa a mim. Não pegue aqui. Não pegue aqui por vários motivos. O motivo número 1, quando você pega aqui, você tende a esquentar a bebida. Motivo número 2, pode ser que a sua mão esteja suada, não esteja totalmente limpa e você não perceba. E aí você pega aqui e você imprime as suas digitais sujas aqui, tá? Motivo, aliás, outra coisa, também não pegue aqui, é cafoníssimo. As pessoas acham que isso aqui é elegante, isto aqui. Pegar assim, o que é isso? Está equilibrando a taça? Como assim? É um jogo? Não. Não pegue aqui. Tampouco pegue aqui. Existe uma haste. Existe um motivo para que essa haste esteja aqui. É para que você pegue nela. Assim, tá? Assim. Este é o jeito correto de se pegar em uma taça. Seja uma taça de vinho, seja uma taça de champanhe de espumante. Pois bem, vamos supor que você esteja em uma recepção, em um coquetel. Vamos supor que você esteja em pé. E aí, passa um garçom. Um garçom, muito bem, 4.200 pessoas. Um garçom. Esse garçom oferece a você o quê? Um canapé, um salgado. Qual é o erro? O erro é pegar o guardanapo da bandeja do garçom e fazer assim, para abocanhar, para pegar. Recapitulando, o garçom passa, segurando a bandeja. Você, com pouca sabedoria, pega o guardanapo assim e vai ali, ó, e usa o guardanapo para retirar o salgado. Está errado isso. O guardanapo serve para limpar as suas mãos. Então, como você fará? O garçom passará e você retirará o guardanapo, dobrará o guardanapo assim. Ele serve para limpar as suas mãos. Esse guardanapo ficará aqui com a sua taça na mão esquerda, tá? Aqui, assim. E você pegará com as pontas dos seus dedos o salgado em questão. Como se fosse uma pinça. Então, você pega o guardanapo, dobrei, coloquei aqui ao lado da taça, na mão esquerda, porque a mão direita precisa estar limpa, estar quentinha, para que você cumprimente as pessoas. É desagradável apertar a mão de alguém e aquela mão estar gelada, molhada e tal. Então você vem, pega aqui o seu salgado, seu salgadinho, seu canapé, delicadamente e come. Usa aqui para limpar e pronto. Tente manter a sua mão direita livre, limpa e seca, para que você cumprimente as pessoas. Cíntia, mas e as bactérias? Como vou fazer? Meu amor, a bactéria é sua, vire-se. Eu não tenho nada a ver com isso. Ande com álcool em gel na mão. Eu ando. As pessoas ficam me cumprimentando, daí a 10 minutos eu tô ali com meu álcool em gel no cantinho, ninguém viu, guardo e continuo, tá? Peguei, coloquei,
Pronto, aprendeu mais uma. Entendeu, meu amor? O que eu fiz aqui hoje? Eu dei a você um gostinho do que vem a ser o Chiquíssimo, o meu curso de etiqueta, de elegância, o meu curso Moral Que maravilhoso, lançado recentemente.